Então, muito boa noite e bem-vindos a este início deste nosso retiro, deste nosso caminho até à Páscoa. Queria agradecer a disponibilidade do Padre Miguel Vasconcelos, capelão da Universidade Católica, que também é nosso amigo, aqui paroquiano muito perto, de raiz, de base. E hoje vai começar então este retiro que tem como base a palavra de Deus no tempo da Quaresma e também este caminho, a passagem, a Páscoa, da escravidão à liberdade, do deserto à terra prometida, ou ao contrário, a partir do terreno e depois também o sentido espiritual. Então que seja um tempo frutuoso de oração, de reflexão. Os esquemas já o conhecem. Ele apontará alguns caminhos para a nossa oração pessoal. Depois, diante do Santíssimo Sacramento exposto, temos este tempo de silêncio individual de oração e nessa altura, nos confessionários, tanto ele como eu, ou o Padre Mendo, estaremos disponíveis para atender de confissão nesse momento para quem o desejar. E pronto, e depois terminaremos com a bênção do Santíssimo. Se ainda houver alguém para confessar, pode continuar, mas terminaremos por volta das 10h30 com a bênção do Santíssimo. Miguel? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então podemos sentar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa por estou com a voz assim um bocadinho tremida, estar meio constipado, mas ainda assim acho que me vou conseguir fazer entender. Então, como o Padre me dizia, começamos hoje estas 3 etapas de retiro. Elas têm como objetivo estar com Deus. O que eu disser serve sobretudo para ajudar a estar com Deus, para estar diante de Deus. A finalidade destes dias é a intimidade com Ele, a proximidade afetiva e espiritual de Jesus. E se o que eu disser ajudar nisso, melhor. Se o que eu disser não ajudar, não faz mal, não liguem. Mas parece-me sobretudo que este é o grande objetivo e aquilo onde nos devemos concentrar. Estar com Deus, simplesmente na intimidade de coração a coração, como nos faz tanta falta e como precisamos tantas vezes de estar. A esse propósito, aquilo que gostava de fazer nestas três etapas que vamos ter, partindo do título que nos orienta, do deserto à terra prometida, da escravidão à liberdade, é tentar olhar para Jesus e perceber, em primeiro lugar, o que são as nossas escravidões. E hoje, se calhar, acabamos por aí. Talvez seja um bocadinho pesado, porque olhar para dentro e reconhecer as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas autojustificações, os esquemas que montamos para nos proteger de Deus, como se fosse preciso ter medo de Deus. Olhar para tudo isso é duro e, portanto, hoje se calhar é um bocadinho mais duro, mas ainda assim é sempre orientado para a liberdade e para a graça de Deus, e é ao serviço disso que fazemos, é ao serviço disso que olhamos para dentro com profundidade. Então hoje seria, sobretudo, nessa lógica de olhar para dentro e pedir a luz de Deus para desmontar as nossas defesas. Depois, em segundo lugar, tal como o povo de Israel atravessou o deserto, e o deserto é um lugar onde só se vê o céu e a terra, e só estamos na simplicidade de quem está diante de Deus, sem outras coisas, sem devaneios, sem ilusões, sem nenhuma outra referência a não ser o céu e a terra. E por isso na próxima semana a proposta será nesse sentido, de podermos reconhecer-nos a caminho, às vezes atravessando desertos,
mas apesar de tudo, bom, às vezes atravessando desertos e passando pelas tentações que Jesus também passou, mas sabendo que no deserto, com o céu e com a terra, não estamos sozinhos, estamos acompanhados. E depois, na última semana, já na Semana Santa, então teremos a oportunidade, é isso que pretenderei, teremos a oportunidade para tomar mais consciência da graça de Deus, da graça que vem na forma de perdão, na graça que é outro nome para o amor de Deus por nós, na graça que é aquilo que de facto fecunda a nossa existência e nos disponibiliza para o serviço, nos vira para fora, nos vira numa lógica de verdadeira consolação, nos permite sair de nós próprios e pôr-nos ao serviço dos outros, que é assim, o ideal da vida cristã. Então, especificado o plano que temos para esta semana e para as próximas duas, hoje gostava de partir do Evangelho do dia que passo a ler, e a partir deste texto e deste princípio orientador que há bocado tentei especificar, explicar, fazemos a reflexão de hoje. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Bet-Satá, que tem 5 pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali também um homem, enfermo havia 38 anos. Ao vê-lo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. No mesmo instante o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Mas ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse-me: toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então: quem é que te disse: toma a tua enxerga e anda? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora estás são, não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. O homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Desde então os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer isto num dia de sábado. Este Evangelho, que é o Evangelho de hoje, da missa de hoje, parece-me que nos mostra aqui nas duas personagens principais, os judeus, assim, uma personagem coletiva, e ao mesmo tempo este homem que foi curado por Jesus, mostra-nos aqui duas hipóteses para o nosso pecado acontecer, digamos assim. A primeira é a paralisia. Este homem estava paralítico, não se conseguia mexer. E às vezes o pecado não nos deixa mexer, deixa-me dizer assim. Às vezes a escravidão é esta escravidão de ficarmos parados no que já somos, no que já sabemos, no que já achamos, no que já são as nossas certezas, no que já são as coisas em que estamos confortáveis, no conforto. Tudo isto são coisas que nos paralisam. Então a primeira pista de oração que queria deixar para hoje é esta: é tentarmos perceber o que são as coisas que nos paralisam, o que é que não nos deixa amar, o que é que nos obriga a ficar parados, e nesse sentido o que é que nos escraviza, porque até podemos querer às vezes sair daí, mas às vezes sentimos que há alguma coisa mais forte de nós que nos prende. É esta paralisia, ou seja, esta incapacidade de amar como queríamos amar, esta incapacidade de servir como queríamos servir, esta vontade de ficar instalado nos nossos confortos. Pode ser bom percebermos quais são os confortos a que nos custa renunciar, de ficarmos tantas vezes instalados nas nossas seguranças, nas nossas certezas, e por isso pode ser bom também tentarmos, com a luz de Deus e diante do Santíssimo que vamos expor brevemente, tentarmos
Que a luz dele ilumine as zonas mais obscuras de nós, neste sentido de nos ajudar a perceber o que é aquilo a que ainda, como dizia, que estamos instalados em e de onde não conseguimos sair. Chama a atenção para esta ideia das certezas. Às vezes as nossas certezas são perigosas, porque uma pessoa que está certa de tudo, que vive sabendo tudo, não tem disponibilidade interior para reconhecer a novidade que Jesus traz. Às vezes até o que eu já sei acerca de Deus, o que eu já conheço dele, se pode tornar um obstáculo para conhecer mais. Às vezes o que Deus já me disse, aquilo que eu já conheci dele, torna-se tão confortável que eu não quero mais e fico parado no que já sei, sem prosseguir, sem, como dizia, sem me abrir à novidade e à coisa nova, à boa nova, à notícia boa que Deus tem para mim hoje. Por isso, a primeira proposta de oração que faço é esta: olhando para este homem que esteve parado 38 anos, nós reconhecermos também o que é que nos parou nos últimos 38 anos, por assim dizer. O que é que nos impediu de seguir em frente. E por isso, sempre com a ajuda da luz de Deus, mais do que um raciocínio de especulação interior, o que queremos é que seja o próprio Deus a iluminar-nos e a dar-nos a conhecer o que se passa aqui por dentro, por assim dizer. Então esta era a primeira pista. Depois uma segunda pista tem a ver com esta estranheza que nos causa a reação dos judeus. Jesus tinha curado um homem que estava paralítico há 38 anos. O que faria sentido na cabeça de qualquer pessoa seria alegrar-se com aquilo. Mas por alguma razão, a gratuidade e a bondade de Jesus em favor deste homem faz com que os judeus, em vez de se alegrarem, reajam procurando o problema, procurando o defeito. E o defeito neste caso era que tinha sido ao sábado. É estranho, porque é estranho não nos alegrarmos quando acontece um bem a alguém. É estranho que a gratuidade de Jesus nos pareça precisar de reação, por assim dizer. Mas então, parece-me também a propósito disso, dessa reação dos judeus, somos nós convidados a vermos-nos do lado dos judeus, ou seja, a reconhecermos que às vezes também não reagimos com a grandeza necessária ao bem que acontece, tanto a nós como à nossa volta. Às vezes ao bem dos outros reagimos com inveja, às vezes ao bem dos outros reagimos a pôr em causa e à procura, deixem-me dizer assim, da alface no dente. Não é? Está tudo bem com aquela pessoa, mas há ali uma pequena falha que eu vou marcar e que vou apontar. Às vezes há em nós uma certa reação neste sentido, que me parece assemelhar-se a esta atitude dos judeus. E portanto nesta segunda pista de oração que queria deixar, que propunha isso, que percebêssemos quais são os nossos, como é que funcionam as nossas reações diante do bem dos outros. Se houver às vezes alguma inveja, é bom reconhecê-la e começar já o pedido de perdão. Se houver às vezes algum sentimento de injustiça, no sentido em que às vezes podemos pensar, Deus está a fazer o bem a esta pessoa e a mim não me faz nada. Se for isso que encontramos em nós, é bom trazer isso à presença de Deus e apresentar isso a Deus com simplicidade, procurando que o amor dele também traga sentido àquilo que vivemos. Por isso, a partir desta reação dos judeus, gostava de deixar essa pista. E depois, em último lugar, uma terceira pista de oração para hoje, ainda nesta lógica do que é a reação dos judeus, esta importância excessiva, neste caso, dada ao sábado. O sábado é uma regra boa. Os judeus guardavam o sábado porque queriam andar ao ritmo de Deus. Deus tinha criado o mundo em 6 dias e ao 7º tinha descansado. E por isso eles ao 7º dia da semana descansavam também. Está tudo bem com isto, é uma coisa boa. É para ajudar o povo de Israel a andar ao ritmo de Deus e não tem nenhum problema. Mas para os judeus isto tornou-se um obstáculo ao bem. Como dizia, diante do bem que Jesus faz, por ser sábado, então há um problema.
E por isso também me parece importante nós olharmos para a nossa vida cristã, tentando perceber se nos contentamos em viver a vida num cumprimento de regras. Se o sábado para nós nos parece o que é fundamental. E se isso não nos impede de, como dizia há pouco, de nos abrir à novidade que Deus traz. Não é que o sábado seja mau, não é que os mandamentos sejam um problema, não é que a proposta moral que Jesus faz a cada um de nós tenha que ser posta em causa ou ser mudada. Não é disso que se trata. Mas aqui gostava de me inspirar na figura de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, por definição, eram pecadores. Não queria agora perder tempo a explicar como é que funcionava a cobrança de impostos no tempo de Jesus, mas funcionava mal. Funcionava com o aproveitamento dos mais pobres e com a cobrança de impostos à louca para conseguir enriquecer. Tudo isso acontecia com Zaqueu. Quando Jesus se aproxima dele, não lhe dá uma lição de moral. Jesus oferece a sua amizade, oferece a sua afeição. Um judeu piedoso tinha na lei prescrito que devia garantir que estava sempre a mais de 8 passos de um cobrador de impostos. Quando Zaqueu passeava na rua, os judeus piedosos afastavam-se dele para garantir que não chegavam perto do pecador. E por isso ele era um homem rejeitado por toda a gente. Aliás, vê-se, quando se fala de Zaqueu, diz que ele queria ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Ninguém lhe dava lugar, ninguém lhe ligava nenhuma. Aquele homem, pecador, é certo, Jesus aproxima-se e não lhe diz: olha, agora tens que fazer isto como deve ser, tens que deixar de cobrar de impostos, tens que deixar de cobrar os impostos a mais, tens que devolver aos pobres o que lhes roubaste. Jesus não lhe diz nada disso. Jesus gratuitamente oferece a sua amizade. E ao oferecer gratuitamente a sua amizade, dizendo: hoje quero ficar em tua casa, quero te conhecer, quero jantar contigo, quero estar contigo, ao fazer isso, Jesus introduz no coração de Zaqueu uma surpresa tal, uma graça tal, um amor de tal maneira forte que o faz reagir pela conversão. E depois ele próprio, por iniciativa própria, porque recebeu de Deus esse amor gratuito, dá metade dos seus bens aos pobres e devolve 4 vezes mais àqueles que tinha roubado. Mas este ponto parece-me aqui fundamental, ou seja, qual é o lugar dos mandamentos na nossa vida? Vivemos os mandamentos como uma espécie de sentimento de que sou cumpridor, ou vivo os mandamentos numa lógica de caminhos que Jesus me aponta para que eu reconheça esta sua vontade de estar comigo a todo o tempo? Às vezes é-nos confortável saber termos uma regra que nos prescreva as ações, mas isso pode ser limitativo, pode nos fazer amar menos. E aliás é esse o grande problema que Jesus tem com os fariseus do seu tempo, é que as boas normas tinham sido convertidas em justificações para amar menos. E por isso, nesta terceira pista, queria propor isso, que percebêssemos o que é que andamos a fazer aos mandamentos. Se os andamos a cumprir só pelo sentimento de nos sentirmos cumpridores, ou se eles são de facto um instrumento que puxa por nós, que estica o nosso coração, que nos faz rasgar o coração e amar mais. E pronto. Recapitulando, em primeiro lugar, perceber o que é que me paralisa. Em segundo lugar, percebo como é que reajo ao bem que Deus faz aos outros à minha volta. E em terceiro lugar, pergunto-me se os mandamentos servem para amar mais ou para justificar a falta de amor. Nestes próximos minutos vamos pôr o Santíssimo, depois, como o Padre Nuno disse, também estaremos disponíveis para confessar.